Olá para todos, bem-vindos ao meu humilde canal. E hoje vamos entender um dos conceitos de física, que é de deixar qualquer pessoa de cabelo em pé, literalmente. Mas antes de começarmos, se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, compartilhe com seus amigos para que esse ótimo conteúdo chegue a mais pessoas. Irei dar um tempo de 3 segundos para vocês. Após isso, vamos começar o vídeo. Vamos lá. Antes de entendermos como funciona essa métrica de divisão do espaço, precisamos primeiramente entender o que é o espaço e sua importância para esse enorme sistema que é o nosso universo. O espaço é formado de uma partícula subatômica conhecida pela comunidade científica como quark. Quark é uma das partículas fundamentais para que haja o surgimento da matéria. Uma característica bem comum dos quarks é que se combinam para formar partículas compostas chamadas hadrons, das quais as mais estáveis desse tipo são os prótons e os nêutrons, que são os principais componentes dos núcleos atômicos. E quando observamos as propriedades dos quarks, podemos identificar carga elétrica, massa, carga de cor e spin. Devemos também lembrar que existem dois principais quarks, o quark up, representado pela letra U, e o quark down, representado pela letra D. E vale lembrar que existiram outros 4 quarks no início do universo e que foram desaparecendo de acordo com sua expansão. Esses quarks eram o quark top, o quark charm, o quark strange e o quark bottom. E algo bem interessante entre esses 6 quarks é que o quark up e o quark down são os que possuem menores massas. Isso porque os outros quarks sofreram um processo chamado decaimento de partícula, ou seja, é a transformação de um estado de massa maior para um estado de massa menor. E com isso podemos concluir que o quark up e o quark down são os mais comuns do nosso universo, diferente dos outros quarks, que podemos produzir a partir de um acelerador de partículas com altas colisões de energia. Voltando para a definição de espaço. O espaço não trabalha sozinho, já que ele está atrelado ao tempo. Nós temos o espaço-tempo, apresentado pela relatividade geral de Albert Einstein. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Albert Einstein concordava sim com a existência da gravidade, porém não como uma força fundamental do universo, mas sim o resultado de uma distorção do espaço-tempo de uma massa. Um ótimo exemplo que poderíamos dar é o nosso próprio universo. Por exemplo, como ponto de referência, o Sol. O Sol possui uma massa altíssima e por isso ele tende a distorcer o espaço-tempo mais do que qualquer planeta que conhecemos aqui do nosso sistema solar, pois ele é o ponto de referência. Da mesma forma, funcionaria com o pequeno e pálido ponto azul, onde vivemos, e também milhares e milhares de seres humanos, onde nós temos em nossa gravidade a Lua, que é o nosso único satélite natural. E claro, já que estamos falando de distorção do espaço-tempo, não podemos esquecer deles, muito responsáveis pelo surgimento de galáxias, são os buracos negros. Independente desse buraco negro ser supermassivo ou estelar, uma característica é que ele vai possuir uma alta massa, e isso vai resultar em uma grande distorção do espaço-tempo, com um grande campo gravitacional. Só para vocês entenderem, a luz, que é o objeto mais rápido do universo, também como abundante, não consegue escapar de seu campo gravitacional. Paralelamente, sabemos que a distorção do espaço-tempo é inevitável. Porém, se olharmos mais a fundo, será que haveria uma forma de dividir o tecido do espaço-tempo? Se observarmos matematicamente, sabemos que não existe um limite quando se trata de divisão numérica. Porém, o mesmo pode não ser verdade para o espaço. Indo para a mecânica quântica, o que deixa isso mais congruente é o comprimento de Planck postulado pelo físico Max Planck, aonde corresponde à distância que a luz percorre no vácuo durante o tempo de Planck, ou seja, foi pensado para representar o comprimento mínimo no qual o conceito de comprimento possui o mesmo significativo. Com tal conceito, nós teríamos a quebra da ilusão de que o espaço é contínuo e suave,
Para facilitar nosso entendimento, vamos imaginar que você tem uma pequena pílula em sua mão e que após ingeri-la, o seu corpo mude para um tamanho quântico. A pergunta começaria a surgir depois que você ficasse pequeno. Será que a pessoa olharia o espaço quebrando em pequenos pedaços discretos? A existência do espaço é a mesma que conhecemos? Antes de ampliarmos o nosso conhecimento sobre o espaço, precisamos entender melhor o que é o comprimento de Planck. O comprimento de Planck pode ser calculado da seguinte forma: LP, que é o comprimento de Planck, é igual a raiz quadrada de constante de Planck vezes constante gravitacional sobre velocidade da luz ao cubo, aonde nós teríamos um valor de 1,616199 vezes 10 elevado a menos 35 metros. Agora devemos focar na constante de Planck, que vai nos levar a um patamar mais distante. Dentro da mecânica quântica, a constante de Planck é fundamental para a definição comportamental da escala de um quantum. O valor da constante de Planck é aproximadamente igual a 6,62607004 vezes 10 elevado a menos 34 joules por segundo. Entre algumas aplicações matemáticas da constante de Planck, nós temos o átomo de Bohr, a equação de Dirac, a equação de Schrödinger, o momento dipolar de spin e o princípio da incerteza. Caso você não tenha estudado nenhum desses modelos até hoje, irei defini-los e explicá-los de forma simplificada. O átomo de Bohr é um modelo atômico onde descreve o átomo como um núcleo pequeno e carregado positivamente, cercado por vários elétrons em uma órbita circular. A equação de Dirac é uma equação de onda relativística que foi deduzida no ano de 1928, que conseguiu descrever com sucesso as partículas elementares de spin negativo, como o elétron, e também conseguiu fazer algumas previsões sobre a antimatéria. A equação de Schrödinger é uma equação diferencial parcial linear que descreve como o estado quântico de um sistema físico muda com o tempo. Ela foi formulada no final do ano de 1925 e publicada em 1926 pelo físico australiano Erwin Schrödinger. O momento dipolar de spin pode ser definido como a propriedade intrínseca de um elétron de tal forma que a energia potencial está linearmente relacionada com a força do campo elétrico. O princípio da incerteza de Heisenberg estabelece um limite fundamental para a precisão com qual certos pares de propriedade de determinadas partículas físicas, conhecidas como variáveis complementares, podem ser conhecidos, ou seja, você nunca saberá o espaço ou o tempo exato delas. E assim podemos observar o quão importante é a constante de Planck. A constante é tão útil que representa a escala em que o próprio espaço é pensado para se tornar-se quântico. Uma das melhores formas de simularmos o comprimento de Planck é usar um objeto que emita luz. Caso você queira medir a distância para um objeto, o melhor emissor de luz, como exemplo, seria um laser. Apontando um laser para o objeto e dependendo do que o material é feito, nós teremos uma reflexão, que volta para o detector que registra o tempo de viagem que o laser teve. Porém, é importante frisarmos que o comprimento de Planck é o menor comprimento que pode ser medido de todo o nosso universo. Então, o nosso universo parece estar conspirando para nos impedir de medir distâncias ou tamanhos menor do que o comprimento de Planck. Porém, isso nos traz uma pergunta, que é o fato de não existir tamanhos, comprimentos e muito menos pedaços menores do que o espaço, ou seja, eles não existiriam? Isso significa que o espaço não é contínuo nas menores escalas? De certa forma, é considerado correto. Porém, o que foi apresentado sobre o espaço-tempo e os resultados de Max Planck e outras apresentações da mecânica quântica não são considerados suficientes para dar uma resposta exata. O que podemos dizer é que as distâncias são definidas na escala de Planck. Nessa escala, o princípio de Heisenberg nos diz que a curvatura do espaço é fundamentalmente incerta. Da mesma forma que você tem partículas virtuais em escalas subatômicas. Na escala de Planck, você tem flutuações do espaço-tempo virtuais e até mesmo buracos negros virtuais e também buracos de minhoca.
Tudo isso se basearia num rugido flutuante do espaço-tempo. Pelo menos esse é o caso se você tentar definir um tecido contínuo do espaço, além desse comprimento de Planck. Agora, nós realmente não sabemos como seria a representação do espaço nessa escala. A natureza do espaço é definida pela relatividade geral de Einstein e a quebra da escala de Planck, falada anteriormente porque não podemos definir sensivelmente distâncias. Para conseguirmos tal resposta, que é sobre a divisão infinita do espaço, precisamos de uma teoria da gravidade quântica para responder tal pergunta. Porém, eu deixo uma pergunta para vocês, que é o que teríamos se conseguíssemos ver o que tem além dessa escala de comprimento, essa escala quântica. Mais mistérios e dúvidas? Só o futuro da ciência para nos falar. Até mais, obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.